a partir do 31. O título da mensagem de hoje é A Esperança. A esperança. Existe esperança. Os irmãos creem que existe esperança para este mundo? Que existe esperança para esse mundo perdido, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para esse país, para o nosso entorno, para a nossa família? E essa noite eu quero mostrar pela palavra que há uma esperança. Gênesis 29, a partir do versículo 31, diz assim: Quando o Senhor viu que Lia não era amada, pausa para dar uma explicada aqui. Jacó se casou ou quis se casar com Raquel. E o pai de Raquel mandou Lia no lugar, sua irmã Lia no lugar. Quando Jacó deu pela coisa, já era o dia seguinte. Jacó havia trabalhado 7 anos pela mão de Raquel. E então cumpriu aquela semana com Lia, e ao final daquela semana ele recebeu Raquel também por mais 7 anos que ele iria trabalhar. Então ele trabalhou 14 anos para seu tio Labão, que era pai da Lia e da Raquel, para que ele pudesse trabalhar. Para que ele pudesse se casar com a Raquel. O amor de Jacó por Raquel era assim. Trabalhou por ela 7 anos, os primeiros 7 anos, e a Bíblia diz, não eu, que lhe parecera como se fossem poucos dias, tal era o seu amor pela Raquel. Mas ele arrumou de levar a Lia. O pai dela deu a Lia. No fim das contas, no espaço de uma semana, ele se casou com as duas. Porém, o amor da vida de Jacó, aquele amor forte, era por Lia. Desculpe. Ele nutria por Raquel, não por Lia. Então nós vamos ver aqui o que o texto bíblico nos diz. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Veja que eu não estou inventando coisas aqui. Veja que a Bíblia está tirando o véu do que aconteceu. Porque ao olharmos assim, humanamente, de um para o outro, a gente olha para a família do outro e a gente vê os defeitos da família do outro. É verdade ou não é? Eu olho para o pastor Marcos, eu vejo defeitos nele. Ele olha e vê em mim. Eu olho para a Cristiane, para a família dela, para o entorno dela e vejo os defeitos, como ela vê em mim. Mas o fato é que a Bíblia não está falando de defeitos apenas, mas está falando de uma intervenção. Está falando de um Deus que agiu dessa forma. O procedimento de Jacó para com Lia desagradou a Deus. Olha o que o texto diz, eu vou reler. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Por intervenção de quem? De Jacó? De Labão? De Deus. Raquel, a amada, por outro lado, era estéril. Vamos continuar o texto, que o texto é um pouco longo. Muito bem. Pouco tempo depois, verso 32. Lia engravidou e deu à luz um filho. Chamou-o de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha infelicidade e agora meu marido me amará. E aí a gente vai vendo aqui os nomes dos filhos, todos eles têm um significado nesse amor ou falta de amor de Jacó, em toda essa confusão familiar muito louca. Verso 33. Pouco tempo depois, de novo ela, Lia, engravidou novamente
e deu à luz outro filho, chamou-o de Simeão e disse: o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Lhe engravidou pela terceira vez e deu à luz outro filho, chamou-o de Levi, pois disse: certamente desta vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Você está acompanhando o que está acontecendo? A gente lê aqui um versículo, outro versículo, outro versículo, mas no barato passaram-se aí praticamente 3 anos, porque vai nascer uma criança aproximadamente no período de 1 ano para outra, pelo menos 1 ano. E isso tudo fica condensado no texto, mas percebe-se aqui a tensão que Lia vivia. Um marido que não a amava, e ela dá um filho, e qual é o nome que ela dá? Um nome que reflete a sua esperança no amor do marido. E novamente, e dessa vez o meu marido está lá, certamente dessa vez o meu marido terá afeição por mim. Isso revela o que está no coração de Lia, e que Jacó não havia mudado o seu procedimento, e que Deus estava, por intermédio destes filhos, mostrando de maneira muito clara a Jacó que ele não estava agindo bem. Verso 35. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz outro filho, chamou-o de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Percebe o que aconteceu? O foco de Lia mudou. Até então o foco de Lia estava em quem? Meu marido, meu marido, meu marido. Agora o foco de Lia é outro. Agora o foco de Lia é o Senhor. Agora louvarei ao Senhor. E momentaneamente ela para de ter filhos. E entramos então no capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã. Olha o sentimento, inveja, um sentimento mau, que quando penetra no coração, pode levar as pessoas a fazer coisas terríveis. Um invejoso foi o primeiro homicida na história da humanidade. Lembra? Caim ficou com ódio de Abel, porque ele não foi recebido da mesma forma que Abel. E o que Caim fez? Matou seu irmão. Raquel não iria a tais exageros, mas Raquel bolou também um plano motivada pela inveja. Alguma coisa boa pode ser motivada pela inveja? Pode dar em alguma coisa boa? De forma alguma. Viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Raquel vai cair no mesmo erro da sua irmã. A sua irmã focou: meu marido, meu marido, meu marido. 3 filhos seguidos, só pensava em meu marido. E agora Raquel está caindo no mesmo erro: me dá filhos, senão eu morro. Morre de quê? De inveja. Não foi o que a gente acabou de ler aqui? Morro de inveja, foi praticamente o que ela declarou aqui. Pois bem, Jacó se enfureceu com Raquel. Por acaso sou Deus? Perguntou ele. Foi ele que não permitiu que você tivesse filhos. E aí Raquel coloca um plano em prática. Raquel lhe disse: tome minha serva Bila, deite-se com ela. Ela dará à luz filhos em meu lugar, e por meio dela também terei uma família. Ela resolve fazer uma ponte, usando a serva como barriga de aluguel.
Isso era usual nesse tempo? Era. Lembrando que Sara tentou fazer isso e fez isso. E o Jacó era para ter sido também mais inteligente, porque ele viu o que aconteceu com o avô dele. O avô dele entrou nessa, teve o Ismael, que depois acabou separado completamente da família. Ele sabia disso, mas Jacó assente, consente com a ideia da esposa e... Então Raquel, verso 4, entregou sua serva Bila a Jacó por mulher, e Jacó se deitou com ela. Bila engravidou e deu um filho a Jacó. Raquel o chamou de Dan, pois disse: Deus me fez justiça. Deus fez isso. Deus permitiu que o plano dela fosse adiante. Mas Raquel usou de um subterfúgio, usou da sua inteligência, como advogado posso dizer, usou das brechas da lei para conseguir o objetivo dela. E na hora que a coisa acontece, que nasce o menino, ela chama de Dan e joga o resultado não na conta da sua esperteza, mas na conta do próprio Deus. Deus me fez justiça. Não. Deus permitiu. Deus abençoou Jacó. Mas o que Raquel fez aqui, esse nome, não pertence a Dan. Deus não fez justiça. Deus faria justiça a Raquel ainda, mas não aqui. Muito bem. Ouviu o meu pedido e me deu um filho. Bila engravidou novamente. Ela repetiu a dose e deu a Jacó o segundo filho. Raquel o chamou de Naftali, pois disse: tive uma luta intensa com minha irmã e venci. Olha como a coisa vai mudando de figura. Primeiro, encomenda a Deus. Deus me fez justiça. Não é Deus fez justiça, Deus me fez. Ela se coloca no meio. Segundo filho, Naftali, tive uma briga intensa com minha irmã e venci. Ou seja, agora ela abre o jogo. Agora ela nem disfarça que foi Deus que fez. Não, fui eu que venci a minha irmã. Tudo isso começou motivado por qual sentimento mesmo? Inveja. E agora ela está se sentindo a rainha da cocada preta. Eu venci a minha irmã. É muita pretensão de uma pessoa que não tinha filhos, que usou a serva, teve 2 filhos por intermédio da serva, e a irmã já tinha tido 4 por conta própria. Olha o que a inveja faz, olha o que a inveja causa na mente do ser humano. Distorce a nossa visão, distorce a nossa percepção da realidade. Mas vamos adiante. Quando Lia percebeu que tinha parado de engravidar, tomou sua serva Zilpa, ou seja, esse jogo jogam 2. Se a serva dela pode, a minha também vai entrar nesse jogo. E será que Raquel não pensou nisso? Pois bem, tomou sua serva Zilpa e a entregou a Jacó. Pouco tempo depois, Zilpa deu um filho a Jacó. Lia o chamou de Gade, pois disse: como sou afortunada. Sou afortunada? Então Zilpa deu a Jacó o segundo filho. Lia o chamou Azer, pois disse: como estou alegre. É tudo sobre ela. Eu sou afortunada, eu estou alegre. Agora as outras mulheres celebrarão comigo. Gente, isso aqui, fala a verdade, está parecendo esses cânticos aí que o pessoal anda cantando hoje em dia. Quem me viu na prova, que não sei o que, vai se arrepender, porque eu isso, eu aquilo. As pessoas só estavam olhando para si mesmas, para as suas vontades, para os seus desejos.
Quando a palavra nos comunica tudo isso que ela está nos comunicando, é porque ela quer que a gente veja exatamente isso. Em momento algum, a palavra vai colocar para nós o que estava no coração de Jacó, no meio dessa confusão familiar toda. O foco aqui não é Jacó, a lição é sobre o que essas mulheres estavam vivendo, o que essas mulheres estavam passando e qual é o sentimento ali dentro do coração das duas. Uma puxou a competição e a outra dobrou a aposta. Por quê? Por inveja e por despeito. E os nomes dos filhos vão sendo dados aí em relação a isso. Verso 14, presta atenção no verso 14 e 15, que esses aqui, eu ia pregar somente sobre esses versículos, 14 e 15, mas eles são importantes no contexto, eu preferi usar o contexto geral, mas presta bem atenção aqui nessa história agora. Certo dia, durante a colheita do trigo, Rúben era filho de quem? Da mais velha, da Lia. Rúben encontrou algumas mandrágoras. A mandrágora é uma plantinha e é uma planta que dá umas frutas carnudas, que cresciam no campo, e as trouxe para sua mãe, para Lia. Raquel viu as tais mandrágoras e suplicou para Lia: por favor, me dê algumas das mandrágoras do seu filho. Lia, porém, respondeu: não basta ter roubado meu marido. Olha aqui, é o feudo familiar. Olha o feudozinho. Não basta ter roubado meu marido. E vamos colocar as coisas em pratos limpos? Ela casou primeiro com Jacó. Era marido dela primeiro mesmo. Não basta ter roubado meu marido, agora também quer roubar as mandrágoras do meu filho. Mas a Raquel queria as mandrágoras. Ah, como ela queria! E ela viu nas palavras de Lia aquela irritação da Lia por ter roubado, entre aspas, o marido. Nestas palavras, Raquel viu a oportunidade. Já sei o que eu vou fazer para conseguir. É sempre aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que me interessa, e eu vou usar dos meus métodos para alcançar. Eu quero a mandrágora. Raquel propôs: em troca de algumas mandrágoras, deixarei que Jacó se deite com você essa noite. Se o problema é o marido, fica com ele por hoje, mas bota umas mandrágoras para cá, para mim. Pegou? Ao entardecer, quando Jacó estava voltando do campo, a Lia, que não era boba nem nada, já tinha feito o rolo, a Lia foi ao seu encontro e disse: esta noite você deve se deitar comigo, paguei por você. Gente, olha o que ser humano é. Paguei por você com algumas mandrágoras que meu filho encontrou. O cara trabalhou 7 anos pela Raquel. E tem que ouvir: Raquel me vendeu por você, te vendeu para mim por umas mandrágoras que teu filho achou no campo. Vai vendo. Paguei por você com algumas mandrágoras que meu filho encontrou. Assim, naquela noite, Jacó se deitou com Lia. Volta um personagem que começou no início do texto aqui: Deus. Deus respondeu às orações de Lia, que engravidou novamente, mas foi por causa da mandrágora. Foi por causa daquela noite fatídica em que Jacó foi vendido a Lia. Está no texto que a Lia foi lá e carimbou mais um filho na conta do Jacó. Que coisa, que história é essa, gente?
contando, isso aqui não pode ser fake, isso aqui não pode ser uma história fabricada, tem que ser real. Deus respondeu às orações de Lia, que engravidou novamente, deu a Jacó o 5º filho, chamou-o de Issacar, pois disse: Deus me recompensou, porque entreguei minha serva por mulher a meu marido. Essa mulher não entendeu nada até agora, nada. Eu entreguei a minha serva por mulher ao meu marido e Deus me recompensou, me dando uma barriga. Gente, é confusa essa história, não é? Você conhece uma história familiar mais confusa do que essa, gente? Fala a verdade. É um povo esquisito. Mas tem mais, a história não acaba aí não, a história vai adiante. Olha só, estou na leitura ainda. Verso 19. Lia engravidou outra vez, para desespero da Raquel. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Gente, é goleada. 6º filho, chamou-o de Zebulon, pois disse: Deus me deu uma recompensa. Agora volta tudo lá para o começo. Lembra que ela botava o nome dos filhos falando que meu marido vai me amar, que meu marido vai me reconhecer, que meu marido agora sim vai me tratar bem? Pois bem, está aqui o Zebulon. Pois disse: Deus me deu uma boa recompensa, agora meu marido me tratará com respeito, porque lhe dei 6 filhos. Coração dessa mulher, dessas mulheres, cheio de confusão. Depois, Lia deu à luz uma filha e a chamou de Diná. Então, vamos contar o tempo aqui. No barato, Lia teve 4 filhos, depois de algum tempo, mais 2. Vamos colocar um período aí, talvez, de uns 8 a 12 anos, em que tudo isso aí aconteceu. E então, só depois disso tudo, é que a Raquel vai engravidar. Ela passou um bom tempo casada com o Jacó e não teve filhos. Mas, novamente, volta o autor deste livro que nós estamos lendo. Volta o ator principal de toda a história dessa família, Deus. Então Deus se lembrou de Raquel, e em resposta às suas orações, observou o texto, Deus se lembrou e em resposta às suas orações. Até agora, elas colocavam Deus no rolo, elas diziam que Deus fará com meu marido me ame, Deus me abençoou porque eu dei a serva por mulher ao meu marido, Deus vai fazer com que o meu marido me ame, e por aí vai. Mas agora é o próprio que está falando. Deus se lembrou de Raquel, ponto. Em resposta às suas orações. Agora é fato, agora é de verdade. E permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho. O nome? Deus tirou a minha humilhação. Que nome certeiro! Que nome certeiro! Deus tirou a minha humilhação, declarou, e o chamou de José, pois disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Posteriormente, Raquel ainda vai ter um outro filho, vai morrer em decorrência do parto, um parto muito difícil. Pergunta à parteira o que é, menino ou menina? E a parteira diz: é um menino. Então bota o nome dele de Benoni, filho da minha dor. E Jacó diz: não, o nome dele vai ser Benjamim, filho da minha destra. Mas essa é uma história
para um outro dia. Vamos orar? Senhor, nos alimenta, fala conosco pela tua maravilhosa palavra, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos, amém. Meus irmãos, esse texto não é fácil de pregar, esse é um texto complicado, mas esse é um texto desejável para a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque esse texto aqui está falando de você, Gilson. Esse texto está falando de mim, está falando de você, Douglas, de você também, meu irmão, de cada um de vocês. Se for levantar o capô da nossa vida para olhar o que tem debaixo do capô, o que tem ali no motor da minha vida e na sua vida, você não vai encontrar aquele motor limpinho, brilhante. Tem vazamento de óleo, tem vazamento de água, tem sujeira, o filtro de ar está poluído, está tudo zoado, igualzinho a família do Jacó. Por isso a palavra desta noite se chama a esperança. Existe esperança, porque, meus irmãos, se existe esperança para essa família, com essa conformação mental de uma gente que era complicada, briguenta, rixosa, invejosa, que convivia aos trancos e barrancos, que a mulher tinha capacidade de ter inveja da própria irmã, usar uma serva como subterfúgio, vender o marido uma noite para a irmã. Fala a verdade. Se houve esperança para esse povo, há esperança para nós. E a esperança que houve para eles é a mesma esperança que há para nós. A esperança que nós temos é de uma atuação de Deus. Deus agiu na vida de Jacó, Deus agiu na vida de Lia, Deus agiu na vida de Raquel, Deus agiu na vida de Rúben, Issacar, na vida de José e na vida de todos os filhos de Judá e de todos os filhos de Jacó. Quer saber do que mais? Estes, eu li 11 aqui e ainda contei a história do Benjamim. São 12. Estes 12 são chamados patriarcas do povo de Israel. Eles são a referência daquele que viria a se tornar o povo de Deus. E é por isso que a Bíblia é maravilhosa, meus irmãos. Não existe um livro como a Bíblia. Não existe um Deus como o Deus revelado na Bíblia. Porque nós vemos aí as pessoas fazendo coisas para chegarem até Deus, para alcançarem Deus, para subirem os degraus da escada que vai levar à iluminação mais perto de Deus. Enquanto que vemos aqui nesta história e em todas as outras histórias da Bíblia, um Deus que vê as imperfeições, que vê as maldades, as malignidades, os pecados, as invejas, todas as carnalidades que nós praticamos no dia a dia. E Ele não fica lá de cima esperando que nós subamos os degraus e o alcancemos. Ele se rebaixa, Ele desce até nós e age em nosso favor. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o que é bom para nós. Quando nós agimos para solucionar os nossos problemas, quando nós agimos pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria, tudo que nós fazemos é motivado, na verdade, não pela frieza do cálculo, mas movido pelo nosso coração, e o nosso coração é cheio de pecado. Então não existe essa coisa de neutralidade, não. Eu sou uma pessoa perfeitamente neutra. Eu sei separar sentimento
daquilo que é justo? Não sabe. Ninguém sabe. Até um dia antes de conhecer o Jacó, talvez Lia e Raquel fossem irmãs e melhores amigas. Mas entrou essa situação do Jacó na vida delas, e aquela relação azedou. E então elas não começaram a pensar mais pela sua mente, pela sua mentalidade. Não valeu de mais nada o histórico de vida das irmãs, o fato delas serem irmãs. O que valeu dali para frente foi o meu sentimento, o meu marido, o meu marido, o meu marido. Nós somos gente. E sem o poder de Deus na nossa vida, esclarecendo o que é bom, nos apresentando o que é bom, guiando os nossos passos, tudo o que nós vamos fazer nesta vida é confusão. E a confusão dessa família não começou com o Jacó, não posso nem botar a culpa no Jacó. Essa confusão vem de lá de trás. Essa confusão veio com o avô do Jacó, que era casado com uma mulher, Sara, o Abraão. E, como eu já disse aqui, entrou na mesma história, na mesma esparrela. Pega a minha serva e assim vai ser, vai funcionar dessa forma. Vamos cumprir vamos nós dar um jeito de cumprir a promessa que Deus fez para você. Ora, se quem fez a promessa foi Deus, quem é que poderia cumprir essa promessa? O próprio Deus. Mas Sara e Abraão cometeram esse engano. E está aí até hoje a briga dos dois irmãos, Ismael e Isaac, os árabes e os judeus. Depois veio Isaac. Isaac teve esse Jacó e o Esaú. A mãezinha do Jacó amava o Jacó. O papaizão do Esaú amava o Esaú. E quando a esposa viu que o marido estava já às portas da morte, ela usa de um subterfúgio, de uma inteligência humana macabra, faz com que o Jacó se passe pelo irmão para tomar a primogenitura, ou melhor, a bênção da primogenitura. Os irmãos conhecem essa história. O que aconteceu? Divisão na família. Ficou Esaú para um lado, jurando morte ao Jacó, e o Jacó fugiu para a casa de seu filho Labão, onde começou toda essa confusão aqui. Quando isso sem falar que o Abraão também já tinha mentido 2 vezes, dizendo que a Sara não era esposa, não, falou para um rei lá, depois falou para o faraó, ia dando uma confusão louca. Em todas essas confusões, quem agiu e quem organizou as coisas? O Senhor. Meu irmão, por isso eu lhe digo nessa noite, há esperança. Porque eu faço confusão. Eu, às vezes, sou movido pelo sentimento também. Eu erro também, e você erra também, e cada um de nós aqui comete erros. Ah, pastor, mas nós não somos salvos? Sim, graças a Deus, nós somos salvos pela graça de Jesus, favor imerecido. Mas então, nós não somos perfeitos, nós somos chamados ao aperfeiçoamento. E é bom que nós tenhamos essa palavra na nossa mão e que nós sigamos com essa palavra na nossa mão. E como diz lá Deuteronômio capítulo 30, versículo 14, esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Se nós atentarmos para a lei da perfeita liberdade, se nós olharmos para a palavra, não apenas como um livro que conta uma história, ou pior, tem gente por aí, que lê
e ainda acha assim: esse povo aqui fazia muita besteira, graças a Deus que eu não sou igual a eles. Graças a Deus o quê? Você tem certeza que você não é igual a eles? Tem certeza que se você estivesse lá no deserto, você fosse um dos 12 espias, de que lado você estaria? Fala a verdade, do lado da maioria? Não, essa terra aí é muito complicada, nós somos como gafanhotos perto daqueles homens, nós vamos morrer, é melhor voltar para o Egito. Ou será que você, não, eu estaria com Josué e Calebe? Será que você e eu, naquele grande dia, lá no vale, olhando aquele gigante, nós estaríamos como? Lá no alto dos montes, olhando o gigante e dizendo: rapaz, quem será que vai enfrentar esse gigante? Eu acho que tinha que ser o rei, hein? Os valentes do rei, eles que lutem. Eu não, estou fora disso aí. Será? Porque, gente, tinha um exército montado ali, tinha um rei, tinha o staff do rei, todos eles ali, os conselheiros do rei, os valentes do rei, a guarda real, os melhores do exército, os generais, os comandantes, todo mundo, quietinho. Veio um garoto, em quem houve um espírito diferente. Deixa comigo que eu vou lá. E até hoje você e eu sabemos o nome de Josué e Calebe. Até hoje você e eu sabemos o nome desse jovenzinho que se chamava Davi. Davi poderia não ter feito mais nada de importante dali para frente. Só essa história marcaria o nome dele para sempre na história do povo de Israel. Mas ele ainda veio ser rei. E quando esse Davi, que se a história tivesse acabado ali com Golias, seria visto como um tremendo de um herói, um homem valoroso em Israel. Quando esse Davi toma o reino, o que ele comete? Tremendo de um pecado. E que pecado que ele cometeu! 2, ele cometeu o pecado do adultério e ele cometeu o pecado do homicídio. Um homicídio covarde, um homicídio maligno, como se houvesse um homicídio não maligno, né? Mas enfim, o dele ainda foi usando de terceiros. E o que é pior, o chefe do exército ainda aceitou. Envolveu terceiros. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não era perfeito. Jacó era o herdeiro da promessa de Abraão e de Isaac. Mas o seu entorno era todo bagunçado, a sua casa era uma casa confusa, era uma casa em que havia discórdia. Ainda bem que a casa da gente aqui é certinho organizada, ninguém é confuso, na casa de ninguém aqui, meus irmãos. Fala a verdade, lá em casa vai tudo em mar de almirante, igual na tua casa, Gilson, não tem nada, não tem problema lá não. Lá é tudo certinho, as filhas são perfeitas, obedientes, a mulher é tranquila. Você, rapaz, você só falta entrar flutuando na casa de tão santo. Eu, então, qualquer dia eu vou atravessar as paredes de tão puro. É assim? Então há esperança para nós, pastor Marcos. Então há esperança para nós. Graças a Deus, porque a Bíblia não inventa. A Bíblia não coloca panos quentes, a Bíblia não tem heróis. O pessoal fala aí, os heróis da fé. Que heróis? Gente como eu e você, mas que levou a sério o Deus que se revela na Bíblia, que cometeu pecados, que cometeu injustiças, que matou, que aprontou tudo de errado, que odiou até a própria irmã dentro de casa, por ciúme de um marido compartilhado. Mas graças a Deus por isso. Quer saber mais uma? Sabe por que a Raquelzinha cismou com a tal da mandrágora? Sabe por quê, pastor Marcos, que ela cismou com a mandrágora? Porque a mandrágora é
uma fruta, né, uma planta afrodisíaca. A mulher cismou que ela queria aquela planta afrodisíaca, você já sabe para quê, e ela troca pela planta afrodisíaca o marido. E a outra irmã, sem fruta afrodisíaca, sem planta afrodisíaca, engravida, por conta da ação dela. Olha o nível de confusão a que o ser humano é capaz de chegar, meus irmãos. Mas o que isso nos revela então sobre o nosso Deus, para nós chegarmos a um fim aqui? Nos revela, primeiramente, que Deus é Deus. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se prende aos nossos planos, aos nossos projetos, aos nossos erros e equívocos. Deus faz o que lhe apraz, Deus faz o que é justo e bom. Deus é bom o tempo todo. A justiça de Deus, a bondade de Deus para com Lia, foi o que acendeu a ira de Raquel. Assim como a aceitação de Deus sobre a oferta de Abel acendeu a ira de Caim. E aqui fica um alerta para nós. Será que a gente olha para a vida do irmão e acha assim, aquele irmão ali está muito metido a santo, está achando que ele é muito bom, aquele que julga estar de pé, vigie para que não caia. E essa palavra só diz o seguinte: tomara que caia, porque na verdade ele está me incomodando, porque eu não quero ter o que ele quer, a santidade que ele tem, eu não quero ter a alegria que ele tem de servir a Deus, eu não consigo ter, então se eu não consigo, eu também não quero que ele tenha. Tem algo mais humano do que isso? Malícia, inveja, maldade, perfídia, terrível. Mas Deus é bom, e Deus é justo. E o Senhor agiu com justiça, com bondade, com amor, com perfeição, tanto na vida de Lia, quanto na vida de Raquel. Demorou alguns anos, mas o Senhor, e é isso que é importante, a Bíblia nos revela, que não foi, Raquel não fez um tratamento, não foi a mandrágora, foi a mão de Deus. Deus se lembrou de Raquel. Meus irmãos, nós podemos confiar no Senhor. Nós temos que esperar no Senhor e tão somente apenas no Senhor. Não dá para a gente querer olhar para a vida do outro e se comparar. Não dá para a gente olhar para a vida do outro, invejar e ainda desejar o mal do outro para que a gente se sinta melhor porque o outro agora sangrou. Não. O Deus que abençoou aquele irmão, aquela irmã, há de me abençoar também, porque a justiça dele foi feita na vida de Raquel, assim como foi feita na vida de Lia. Aprove o Senhor primeiro que Lia tivesse os filhos, mas nem por isso Raquel ficou sem ter os seus filhos. Primeira coisa, foca em Deus, porque Deus está focado em nós. A segunda coisa, se é para confiar em Deus, larga tudo e confia em Deus. Porque tudo isso aconteceu porque elas não estavam focando em Deus. Meu marido, minha serva, eu. Hoje em dia o pessoal está usando um termo aí que está muito em voga, que é o tal do narcisismo. Não, esse fulano é narcisista, só pensa em si mesmo, só enxerga a si mesmo, só ele que é o bom, só ele que... tudo bem, o narcisismo está na moda mesmo. Realmente a sociedade à nossa volta, a forma como a nossa sociedade está organizada, ela realmente nos induz ao narcisismo. Mas, meu irmão, o pecado é uma escolha pessoal. Narcisismo não é desculpa para pecado. É uma escolha pessoal. Para citar um exemplo, o que a Bíblia diz sobre a ira?
A Bíblia diz assim: não se irem. Está escrito isso? É permitido se irar. Irai-vos, mas não pequeis. Você pode ficar irado, faz parte da vida. Emoções fazem parte da vida. Amor faz parte da vida. Raiva faz parte da vida. Ira faz parte da vida. Paixão faz parte da vida. Preocupação faz parte da vida. Mas você entrar numa espiral descendente que vai te fazer afundar na lama do pecado, cuidado. Como saber se estamos tendo uma ira que é justa ou se estamos nos encaminhando para o caminho do pecado? Primeiro, você se irou pontualmente com relação a uma coisa, está tudo certo, daqui a pouco entregou para Deus: Senhor, me ajuda com isso, passou. Aliás, o que é que o Senhor fala sobre isso mesmo? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira vira uma coisa doentia, maligna, que vai criando raízes de amargura, se nós vamos alimentando. E é aí que o pecado toma lugar. É aí que você está a um passo do pecado. Cuidado. Como evitar isso? Primeira coisa, tira o foco do outro e tira o foco de você mesmo. Coloca o foco no Senhor, como já falamos aqui. Enquanto Lia e Raquel ficaram nessa de meu marido, minha serva, minha família, meu, as coisas só andaram de mal a pior. Eu quero imaginar que elas nem se falavam, porque no único episódio em que apareceu uma conversa direta entre as duas, houve acusação. Você, além de roubar meu marido, ainda quer as mandrágoras do meu filho. Eu te vendo então, Jacó. A conversa não foi boa. Isso não é uma família saudável. Devemos buscar viver relacionamentos em família de forma saudável. E isso também no trabalho, e isso aqui na igreja também, e onde nós estivermos, meus irmãos. Foca menos no seu sentimento. Foca menos naquilo que incomoda, que desagrada, que te causa mal, que te faz sentir raiva, ódio, vontade de ver o outro se afundar na lama. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há esperança para nós. O Senhor, em tantas vezes na Bíblia, o Senhor nos mostra que Ele pode converter o mal em bem. E sabe quem é a pessoa que vai dizer isso com todas as letras? Esse filho de Raquel, José. Os outros filhos todos que nasceram antes, tanto os filhos das servas, como os filhos da Lia, venderam José. Anos depois, mais de 20 anos depois, quando eles vão ao Egito, que José abre o jogo e se mostra e se revela, ele vai dizer com todas as letras: todo o mal que vocês projetaram me fazer, o Senhor converteu em bem. O mal não vai parar aqui. O mal vai se protrair no tempo, o mal vai continuar se avançando dentro dessa família, nos filhos que nasceram aqui em toda essa história, até que o Senhor vai agir lá em José. E quando Deus age em José, vai ser de uma maneira tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, convertendo o mal em bem de uma maneira tão incrível, que não tem outro nome para isso. É graça, é favor imerecido. José, se fosse outro, teria se vingado, teria aprisionado eles e os seus filhos todos, teria ficado só José e seu irmão de sangue da mesma mãe, Benjamim.
Mas o bem que Deus converteu, o mal convertido em bem, na vida de José, não foi convertido apenas na vida de José, mas em todos aqueles irmãos. E agora já não importava mais se teve mandrágora envolvida, se teve serva envolvida, se teve inveja envolvida, se teve briga, discussão, discórdia. Não importa se alguém foi vendido como escravo, agora zerou o jogo. Porque um homem tomou uma postura de ser um homem de Deus, de perdoar grandemente, profundamente, de desfazer toda essa disfunção aqui, mostrando que o Deus que agiu nesta família não abandonou nenhum membro dessa família. Ele estava com todos eles. Ele estava com Jacó, ele estava com as servas, ele estava com os filhos das servas, ele estava com Lia, ele estava com Raquel, porque ele havia prometido dar uma descendência a Abraão. Amados, vamos baixar nossa bola um pouco. Eu sei que você e eu, nós somos muito preocupados com as nossas coisas, com o bem-estar do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, com as coisas que desejamos ter, desejamos construir, desejamos conquistar. Mas eu quero crer que se nós olharmos, tivermos a coragem de olhar para o alto, de olhar para a palavra de Deus e deixarmos Deus agir na nossa vida, com calma, com tranquilidade, da maneira dele, nós vamos obter resultados muito melhores do que aquilo que nós poderíamos construir com as nossas mãos. E sim, essa mensagem ela vai totalmente ao contrário de tantas coisas que nós ouvimos hoje. Hoje nós ouvimos aí na televisão, na mídia: confie em si mesmo, confie no seu taco, faça acontecer. Não é de hoje, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas nesta noite, pela palavra de Deus, eu quero te dizer: não faça acontecer, nem apenas espere acontecer, mas coloque a sua vida, passo após passo, após passo, após passo, nas mãos de Deus. Deixe Deus guiar os teus passos. Aqui em Niterói, há pouco tempo agora, um pastor saiu daqui e teve um chamado de Deus para mudar de estado. Esse homem foi lá para o Espírito Santo, não conhece ninguém lá, foi para lá, assumiu uma igreja lá. Missionários, todos os dias, se rendem aos pés do Senhor e dizem: para onde quiser me mandar, eu vou. E sai daqui do seu país, da sua tranquilidade, e vai para um país estrangeiro, para uma outra cultura, para falar uma outra língua. Quem é a única pessoa que eles têm lá? Deus. Isso não é só para o missionário, isso é para mim, isso é para você. Isso é para mostrar como nós podemos fazer confusões. E Deus transforma o nosso mal em bem. Mas seria muito melhor se nós nos entregássemos completamente ao Senhor, evitássemos essas confusões e fizéssemos aquilo que agrada ao Senhor, e a nossa vida certamente seria menos confusa. Há esperança, se apegue a essa esperança, porque essa esperança está no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado por essa palavra. Infunde verdadeira esperança nos nossos corações. Ensina-nos a esperar no Senhor com paciência, pois o Senhor nunca falhou e nunca falhará. O Senhor é o dono do tempo, o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor é o dono das nossas vidas.
Nós podemos planejar os anos futuros, mas só o Senhor sabe se veremos esses anos futuros. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Que aprendamos a hoje, amanhã e todos os dias colocarmos a nossa esperança no Senhor, para que haja menos confusão, para que haja vidas entregues no Teu altar, que farão a Tua obra, que sejamos dignos do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém.